Cachorro Caramelo acompanha idosa debilitada ao hospital. O final fez os médicos chorarem. Era para ser só mais um dia comum no hospital municipal de uma cidadezinha pacata do interior. O céu ainda estava meio nublado quando a ambulância estacionou às pressas na entrada. Dentro dela, uma senhora debilitada, desacordada, e aparentemente sozinha, era levada para o atendimento de emergência. Mas ninguém esperava o que viria em seguida. Um cachorro caramelo, de olhar atento e silencioso, surgiu correndo atrás do veículo, parando bem na porta. Não latiu, não avançou, apenas ficou ali, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. E foi aí que tudo começou a mudar. O que esse cão fez nos meses seguintes mexeu com os pacientes, os médicos e até com quem jurava não se emocionar com mais nada. A relação dele com a idosa internada não era só bonita. Era profunda, misteriosa e transformadora. Eles tinham um vínculo que ninguém entendeu de imediato. E quando a verdade começou a aparecer, ninguém segurou as lágrimas. Se você gosta de histórias comoventes, que mostram o poder da amizade, da persistência e do cuidado verdadeiro, já deixa seu like, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. O que esse cachorro caramelo fez vai te surpreender e talvez te fazer repensar o que realmente importa na vida. O céu amanheceu opaco naquela terça-feira abafada, como se a própria cidade soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Os galhos do flamboyant da praça principal balançavam preguiçosos com o vento quente do interior. As maritacas gritavam ao longe, e o cheiro de café coado invadia as janelas das casas. Mas nem mesmo essa rotina serena conseguiu esconder o barulho repentino da sirene que cortou a tranquilidade da manhã. Uma ambulância, velha e rangendo, atravessou o centro da cidade e parou na entrada do hospital municipal, um prédio antigo de paredes brancas encardidas pelo tempo. De dentro do veículo, os socorristas desceram com pressa, carregando uma maca. Nela, uma senhora de aparência frágil e cabelos muito brancos estava desacordada. O lençol cobria seus ombros, e sua respiração era rasa. Enquanto os enfermeiros a conduziam para dentro, um som baixo de patas no asfalto se fez ouvir. Um cachorro caramelo, de porte médio, olhos grandes e expressão alerta, corria atrás da ambulância. Ninguém soube dizer de onde ele veio, nem por que estava ali. Mas ele sabia exatamente o que fazia. O cão parou em frente à porta do hospital e se sentou. Respirava ofegante do esforço, mas sem demonstrar medo. Seus olhos estavam fixos na entrada, como se esperasse que alguém saísse dali a qualquer momento. Lá dentro, a idosa recebia atendimento. O nome que constava nos documentos era simples, mas carregava uma vida, Dona Zuleide. Tinha 78 anos, morava sozinha em uma casinha de esquina, cheia de plantas, livros velhos e retratos de pessoas que ninguém mais conhecia. O vizinho que a encontrara caída na cozinha não soube dizer se ela tinha família. Mas mencionou, entre preocupações e pressa, um cachorro que vivia colado nela. Aquele caramelo dela, um grude. Enquanto os exames eram feitos, o caramelo permanecia imóvel na porta. Passavam-se minutos, depois horas. Enfermeiras o observavam pela vidraça, algumas com sorrisos contidos, outras com um leve incômodo. Mas ele não se mexia. Quando a chuva fina começou a cair no fim da tarde, ele apenas se encolheu sob o pequeno toldo da entrada, ainda encarando a porta como se nada mais no mundo importasse. Ao fim do expediente, a recepcionista, uma senhora de meia-idade chamada Jussara, de feições duras e humor ácido, comentou com o médico plantonista: "Doutor, esse cachorro aí vai acabar pegando um resfriado. Desde de manhã tá aí parado. Deve ser dela, né?" O médico, um homem de barba grisalha e olhos cansados, apenas murmurou: "Talvez. Mas a gente não pode deixar ele entrar, em regra da vigilância." Naquela noite, uma enfermeira mais jovem, Larissa, trouxe um cobertor velho de casa e deixou na portaria. Saiu sorrateiramente e o colocou ao lado do caramelo. Ele olhou para ela com gratidão silenciosa e deitou, sem protestar. Na manhã seguinte, estavam todos esperando que ele tivesse desistido. Mas lá estava o caramelo, acordado, sentado, e olhando fixamente para dentro do hospital.
Seu olhar chamava a atenção de pacientes, acompanhantes e até motoristas de ambulância. Ele não latia, não avançava em ninguém. Apenas esperava. Foi nesse dia que Dona Zuleide acordou pela primeira vez desde que chegou. Estava confusa, com a voz baixa, mas logo fez uma pergunta que emocionou os profissionais que a atendiam: "E o meu menino, onde é que tá?" Demorou um pouco para entenderem que ela não falava de um filho, mas sim do cão. Ela o chamava de menino. Disse que ele apareceu no quintal da casa dela 6 meses antes e nunca mais saiu. Tem olhar de gente boa. Nunca me deixou sozinha. A médica responsável permitiu que levassem o cão até a porta da ala em que ela estava. A emoção do reencontro foi silenciosa e intensa. Ele não pulou, não latiu. Apenas encostou a cabeça na mão enrugada de Dona Zuleide, e fechou os olhos. E ela sorriu. Pela primeira vez desde que foi internada, sorriu. O reencontro deixou o hospital com um clima diferente naquele dia. Enfermeiros se emocionaram. Um dos médicos chegou a sair para tomar um café e respirar fundo. Algo naquele momento parecia maior do que todos os protocolos médicos e regras sanitárias. Mas nem tudo estava resolvido. O hospital precisava seguir as normas, e não podia manter o cachorro por perto por muito tempo. O diretor, rígido e preocupado com possíveis punições, avisou que ele teria que ser retirado em breve. A notícia correu pelos corredores como vento por corredor de azulejo. E chegou aos ouvidos de Larissa, que se recusou a aceitar aquilo. Na hora do intervalo, ela ligou para a rádio comunitária da cidade e contou a história. Em poucas horas, a praça em frente ao hospital se encheu de vizinhos, curiosos e até crianças com cartazes escritos à mão: "O caramelo fica." Diante da comoção, o diretor recuou temporariamente. Permitiram que o cão permanecesse na área externa, sob vigilância e sem acesso à ala interna. Naquela noite, a cidade dormiu diferente. O cachorro Caramelo, que ninguém sabia de onde veio, agora tinha um nome aos olhos de todos: o Caramelo. E, para muitos, ele já não era apenas um cachorro. Era parte da história da cidade. E do coração de uma senhora que, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha. A notícia sobre o cachorro Caramelo sentado em frente ao hospital já tinha se espalhado além dos muros da pequena cidade. Não havia rádio de pilha ou boca de padaria que não tivesse repetido a história. Em menos de uma semana, o nome O Caramelo estava nos lábios de quase todo mundo. Até os velhinhos do dominó, que raramente comentavam algo que não fosse política ou as dores nas juntas, já se referiam ao cão como o fiel da Dona Zuleide. Dona Zuleide, por sua vez, começava a recuperar aos poucos o brilho no olhar. Os exames indicavam um quadro de hipertensão descontrolada e desnutrição leve, mas o que mais preocupava a equipe médica era a confusão mental que ela apresentava em momentos esparsos. Havia lapsos de memória, frases desconexas. E, em outros instantes, clareza absoluta, especialmente quando falava de Caramelo. Ele me acorda todo dia. Deita no pé da minha cama, empurra com o focinho até eu levantar. Quando não consigo, ele fica ali, parado, e só esperando. Larissa, a jovem enfermeira, se encantava com as histórias. Começava a visitar Dona Zuleide mais do que o necessário, mesmo nos dias em que não estava de plantão, dava uma passada pelo hospital só para ver se o Caramelo ainda estava lá. Ele sempre estava. Às vezes dormindo, outras vezes acompanhando com os olhos o movimento das ambulâncias. Nunca longe da entrada principal. Aos poucos, os funcionários do hospital começaram a se acostumar com sua presença. A recepcionista Jussara, inicialmente impaciente com a situação, passou a guardar um pedaço do seu pão de queijo para ele toda manhã. O doutor Augusto, médico veterano do hospital, se pegava sorrindo sozinho quando via o cachorro enrolado no cobertor perto da porta. Caramelo, apesar de silencioso, despertava algo nas pessoas. Um tipo de cuidado que andava esquecido entre os corredores frios e paredes desgastadas daquele hospital. Na segunda semana, uma equipe de reportagem local chegou. Tinham ouvido o relato pela rádio comunitária e quiseram registrar o cão fiel que espera a dona todos os dias. Gravaram entrevistas com pacientes, funcionários e vizinhos.
Caramelo não ligou para as câmeras, nem para o microfone com espuma azul que tentaram enfiar perto de seu focinho. Continuou sentado, olhando firme para a porta do hospital. Dona Zuleide viu a matéria na televisão do quarto, segurando a mão de Larissa. Olha ele, e tá bonito, né? Ele nunca me abandonou. Ele te ama muito, Dona Zuleide, respondeu Larissa com um sorriso. E eu amo ele. Ele é tudo que eu tenho. Naquela mesma tarde, um burburinho começou no hospital. Um técnico da Vigilância Sanitária Estadual viria fazer uma inspeção de rotina. A equipe se desesperou. O diretor, agora pressionado, ordenou que Caramelo fosse retirado da entrada até que a inspeção passasse. Mas ninguém teve coragem de fazer isso. Foi então que a primeira reviravolta aconteceu, o Caramelo desapareceu. Ele não estava mais deitado no cobertor, nem nos arredores. Alguns suspeitaram que alguém o levou, outros pensaram que ele se assustou com a movimentação. A comoção foi imediata. Pacientes e funcionários saíram para procurá-lo. A recepcionista chorou. Larissa se afastou do plantão para rodar o bairro de bicicleta. Até Jussara, que nunca largava o balcão, saiu em busca do cão. 2 dias se passaram sem sinal. Dona Zuleide, ao saber do sumiço, teve uma crise de ansiedade. A pressão subiu, e ela precisou ser medicada. A equipe médica ficou abalada. O médico Augusto bateu a mão na mesa da sala dos médicos. O hospital pode estar caindo aos pedaços, mas esse cachorro é a única coisa que trouxe vida para esse lugar em muito tempo. A gente devia ter protegido ele melhor. Foi então que, na manhã do 3º dia, Caramelo voltou. Chegou tranquilo, com o mesmo olhar de sempre. Mas havia algo preso à coleira improvisada que usava no pescoço, uma sacolinha plástica amarrada com nó firme. Dentro, havia alguns medicamentos, uma carta escrita à mão com caligrafia tremida e um velho porta-retrato com a foto de uma mulher muito mais jovem, Sera Zuleide, em outra época, com um vestido florido e o cabelo cheio. A carta era dela. Uma mensagem que tinha escrito tempos atrás para si mesma, como um lembrete em caso de esquecimento. Ela descrevia onde guardava documentos, os remédios que tomava, e a frase, e se eu esquecer quem eu sou, que o Caramelo lembre. O que ninguém esperava era que o cão tivesse ido até a casa dela, reconhecido o local, entrado por um buraco no portão e pegado a sacola com o focinho. E voltado com ela na boca, atravessando metade da cidade. O impacto foi imediato. A direção do hospital, diante do acontecimento, recuou. Permitiu que o cachorro ficasse. A vigilância, emocionada com a comoção pública, fez vista grossa, afinal, agora até a imprensa estadual sabia do caso. Caramelo foi oficialmente declarado o voluntário terapêutico. Ganhou crachá, uma caminha feita com doações dos moradores e um cantinho na recepção. E Dona Zuleide melhorava. Devagar, mas com brilho nos olhos. Começou a aceitar os exercícios de fisioterapia, mesmo com dificuldade. E, sempre que podia, pedia que a levassem até a recepção para ver Caramelo. Larissa, ao lado dela, sempre com um sorriso. E naquele velho hospital, esquecido por tantos, algo novo florescia. Uma história de amor que começou com patas na calçada. O hospital, antes silencioso e um tanto esquecido, passou a receber visitas de moradores que nunca tinham pisado lá dentro. Não vinham por doença, mas por curiosidade e por carinho. Queriam ver Caramelo. Pessoas traziam ração, brinquedos, colchonetes. Crianças apareciam com desenhos do cachorro e os deixavam colados no vidro da recepção. Um deles, com o título O Herói do Hospital, ganhou moldura e foi colocado na parede. A arte mostrava Caramelo com uma capa vermelha e um estetoscópio no pescoço. Simples, mas emocionante. Dona Zuleide já andava com a ajuda de um andador. Com dificuldade, é verdade, mas com passos decididos. A reabilitação era lenta, mas visivelmente mais eficaz desde que o reencontro com Caramelo a motivou a colaborar com a equipe. Ele me espera todo dia, né? Perguntava sempre. Espera sim, Dona Zuleide. E agora com crachá e tudo, respondia Larissa.
No crachá, feito de papelão, lia-se em letras desenhadas, em caramelo, voluntário terapêutico, recepção e alegria. Apesar da atmosfera mais leve, havia preocupações práticas. O diretor do hospital, Sr. Henrique, um homem sério e metódico, estava inquieto com a repercussão. Temia que a história, ainda que bela, trouxesse problemas futuros. Recebia ligações diárias de órgãos estaduais, queriam entender melhor essa situação do cachorro. Mas até ele, que não costumava demonstrar emoções, se via sorrindo ao passar por Caramelo, deitado sob o balcão da recepção, olhando tudo como se fosse o dono do lugar. Foi durante uma dessas manhãs, enquanto Zuleide fazia sua caminhada diária pelos corredores com a ajuda de Larissa, que um obstáculo inesperado surgiu. A idosa teve uma leve tontura, sentou-se às pressas em uma das cadeiras, e pela primeira vez, olhou para Larissa com os olhos perdidos. Você é, e minha filha? O impacto da pergunta paralisou Larissa por alguns segundos. Não sabia como responder. Sabia que Zuleide não tinha filhos, ao menos, ninguém próximo. Aquilo era um reflexo da confusão mental que surgia e desaparecia sem aviso. Não, minha querida. Mas posso ser como uma, se a senhora quiser. Zuleide sorriu. Depois, chorou. E Larissa chorou com ela. No mesmo dia, Caramelo desapareceu novamente. Dessa vez, sem nenhuma sacola ou bilhete. A cidade entrou em alerta. Foram 2 dias de busca, até que encontraram o cão sentado em frente à casa de Zuleide. O portão, parcialmente enferrujado, estava entreaberto. Lá dentro, tudo parecia como ela havia descrito, um jardim bagunçado, muitas plantas, fotografias nas paredes e tigelas vazias. Larissa foi quem o encontrou. Ao vê-la, Caramelo balançou o rabo, mas não se mexeu. Estava sentado em frente à estante da sala, onde havia um porta-retrato de Zuleide jovem, segurando um cachorro muito parecido com ele. Você queria mostrar isso para ela, né? Sussurrou Larissa. Caramelo a seguiu de volta ao hospital. Zuleide o recebeu sentada em uma cadeira de rodas na entrada. Fugiu de novo, seu danado? Disse ela, acariciando suas orelhas. Ele foi até sua casa, dona Zuleide. E voltou. Não dá para dizer que esse cachorro não sabe o que faz, disse Larissa. Com a ajuda do prefeito e da comoção pública, a casa de Zuleide passou por uma pequena reforma. Voluntários da cidade se ofereceram para ajudar. Um mutirão limpou o quintal, trocou os vidros quebrados, arrumou os móveis. Tudo isso enquanto a idosa continuava a sua recuperação. Nesse processo, surgiu outra reviravolta. Um dos voluntários encontrou, nos fundos da casa, uma pasta velha com documentos que Zuleide nem lembrava existir. Ali estavam as escrituras do terreno, comprovantes de IPTU pagos com antecedência, e um contrato antigo de aposentadoria complementar. O valor que ela pensava estar devendo ao banco, na verdade, já havia sido quitado anos antes. Caramelo, mais uma vez, havia conduzido todos até o lugar certo, no momento certo. Esse episódio fortaleceu ainda mais o elo entre o cão e os moradores. Uma escola pública pintou um mural na parede externa da biblioteca com a frase "A lealdade do Caramelo". A imagem mostrava o cachorro em frente ao hospital, com a cidade ao fundo. Mas, como em toda boa história, os dias fáceis logo foram interrompidos por uma dificuldade inesperada. O hospital passou a operar com orçamento reduzido. Equipamentos começaram a faltar, medicamentos precisaram ser remanejados, e boatos sobre o fechamento da ala geriátrica começaram a circular. Henrique, o diretor, estava mais tenso do que nunca. Começou a cortar turnos e suspender atendimentos de menor prioridade. O clima, que antes era leve e esperançoso, voltou a ficar pesado. Zuleide ouviu as conversas. Estava mais lúcida agora, embora ainda frágil fisicamente. Certa manhã, chamou Larissa com um pedido: quero ir à rádio. A gente precisa fazer alguma coisa. Pra quê, dona Zuleide? Pra salvar esse hospital. Eu tenho voz. O Caramelo também. Vamos usar. E assim foi. Com apoio da comunidade e um pouco de resistência do diretor,
Dona Zuleide, Larissa e Caramelo foram até a rádio comunitária local. O radialista, emocionado, cedeu o microfone. A idosa falou com voz firme: "Esse hospital me segurou quando eu já não tinha força nas pernas, nem nas lembranças. Aqui, me deram cuidado, paciência e carinho. Esse cachorro, que dizem ser de rua, me lembrou que lealdade e amor são coisa de alma, não de pedigree. E se hoje eu estou em pé, é por causa disso aqui. Então, se esse hospital fechar, a gente perde mais do que um prédio. A gente perde o coração da cidade." A gravação se espalhou. Viralizou nas redes sociais. Repórteres de grandes canais começaram a procurar o hospital. E, aos poucos, doações começaram a chegar. Mas a luta estava só começando. O sol do interior brilhava forte naquela manhã, refletindo nos azulejos antigos e meio rachados do hospital. A movimentação estava maior do que o habitual. Jornalistas de fora se misturavam aos pacientes e visitantes. As doações, que vinham de cidades vizinhas, começavam a aliviar a rotina da equipe médica: seringas novas, aparelhos de pressão, caixas de luvas e até alimentos não perecíveis. Tudo embalado com bilhetes emocionantes. Pelo Caramelo. Pra Dona Zuleide. Porque cuidar de um é cuidar de todos. Na recepção, Caramelo observava tudo, sentado sobre sua caminha, agora decorada com um lençol xadrez e o nome bordado por uma moradora. Ao lado dele, sempre uma tigela com água fresca e outra com ração. Jussara, que antes nem queria que ele ficasse, agora fazia questão de limpá-las 2 vezes ao dia. Ninguém dizia em voz alta, mas o hospital parecia outro desde a chegada dele. Mesmo assim, a ameaça de fechamento da ala geriátrica pairava. As doações ajudavam, mas não cobriam tudo. O Estado ainda não tinha liberado verba. O prefeito prometera apoio, mas havia burocracias que pareciam eternas. Henrique, o diretor, andava com papéis debaixo do braço, ligando para deputados, ex-funcionários e empresários da região. Não dormia direito. Mas, apesar do estresse, já não via o cão como um problema, sim, como um aliado inesperado. Até comentava com um leve orgulho: "Desse cachorro salvou mais vidas aqui do que muito remédio." Enquanto isso, Dona Zuleide fazia avanços consideráveis na fisioterapia. Já conseguia andar com mais firmeza, e sua fala estava quase sempre lúcida. Apenas de vez em quando surgiam momentos de esquecimento, mais breves, como nuvens passageiras num céu aberto. O médico Augusto, que se aproximara muito dela nos últimos tempos, propôs algo ousado: "Vamos planejar sua volta para casa. Se continuar nesse ritmo, em poucas semanas, a senhora poderá ir com acompanhamento." Zuleide riu, emocionada: "Só volto se for com Caramelo." E com uma rede na varanda. Larissa, por sua vez, estava mais presente do que nunca. Sua rotina agora incluía não só os cuidados com a idosa, mas também a coordenação de voluntários, visitas à casa em reforma e, em segredo, uma angústia: sua inscrição no vestibular de medicina ainda não tinha sido concluída. Ela adiara tudo para se dedicar ao hospital e ao vínculo emocional que, embora não admitisse, já era amor por aquela mulher que chamava de filha por escolha. Foi então que veio a nova reviravolta. Durante um final de tarde abafado, um carro preto parou em frente ao hospital. Dele saiu um homem elegante, de terno claro, cabelos brancos e olhar determinado. Não se identificou logo de início. Apenas pediu para ver Dona Zuleide. Larissa hesitou, mas conduziu o visitante até o jardim interno, onde Zuleide tomava sol com Caramelo deitado ao lado. Ao vê-lo, ela arregalou os olhos. "Arnaldo." O homem tirou o chapéu. "Você ainda lembra?" O silêncio tomou conta do momento. Caramelo se levantou e foi até o visitante, cheirando sua calça. Não rosnou. Mas ficou em alerta. "Lembro. De quando você foi embora", disse Zuleide, após alguns segundos. Era um antigo amor, que ela não via havia mais de 50 anos. Arnaldo contou que soube do ocorrido pela televisão. Reconheceu-a na hora. Disse que não teve coragem de procurá-la antes, por orgulho, covardia, ou talvez arrependimento.
Mas agora, vendo a história dela e do cachorro, percebeu que ainda havia tempo para fazer algo. Eu doei dinheiro ao hospital, Zuleide. Foi por você. E por esse cão que te protege. Ela ficou em silêncio. Depois sorriu, com os olhos marejados. Você só me apareceu depois que o Caramelo virou herói? Ele teve mais coragem que eu, confessou Arnaldo. A revelação deixou todos comovidos. Larissa se afastou discretamente, e Caramelo voltou a deitar perto da idosa, como se dissesse, estou aqui, e é isso que importa. Nos dias que seguiram, a história do reencontro viralizou novamente. Dessa vez, com o tom de romance perdido que voltou. O hospital virou símbolo de superação, e Caramelo, de lealdade eterna. Zuleide foi liberada para voltar para casa 3 semanas depois. Mas havia um detalhe, ela não queria ir sozinha. Com a ajuda da prefeitura e dos moradores, Larissa conseguiu licença temporária para acompanhar a idosa em casa, como cuidadora voluntária. Jussara ajudou com doações, e até Henrique contribuiu com um rádio portátil antigo que mantinha guardado. A despedida no hospital foi emocionante. Médicos, enfermeiros, pacientes, todos se reuniram na saída. Zuleide, de vestido florido e bengala firme na mão, sorriu ao cruzar a porta. Caramelo caminhava ao seu lado, usando uma coleira nova com plaquinha dourada, voluntário honorário. O carro seguiu devagar pelas ruas do bairro, acompanhados por palmas da população. Zuleide recomeçaria sua vida. Com Caramelo. Com Larissa. Com sua casa restaurada, e um pequeno jardim que logo floresceria. Na entrada, uma placa foi fixada no portão, daqui mora Zuleide, o cão que ensinou a cidade a sentir de novo. O retorno de Dona Zuleide à sua casa não foi apenas um recomeço silencioso, foi um evento para toda a vizinhança. Naquela manhã, o céu estava limpo, as ruas enfeitadas com fitas amarelas presas em postes e portões. Moradores se juntaram na calçada, crianças seguravam flores colhidas dos próprios quintais, e uma senhora do bairro levou um bolo de milho ainda morno, coberto com açúcar cristalizado. O portão da casa se abriu devagar. Zuleide desceu do carro com o auxílio de Larissa e de sua bengala de madeira envernizada, presente de um dos enfermeiros. Ao seu lado, Caramelo caminhava com a tranquilidade de quem conhece cada canto daquele terreno, se realmente conhecia. Era ali que ele havia aprendido a confiar. Era ali que começara a história. A casa, reformada com a ajuda da comunidade, estava diferente, mas preservava os traços do passado. As janelas tinham agora cortinas novas, de linho claro. A varanda fora pintada de azul claro, e no quintal, onde antes havia mato, flores coloridas preenchiam o espaço, gerânios, margaridas, hortênsias. Ao centro, uma pequena placa de cerâmica dizia, Jardim do Caramelo. Zuleide não segurou o choro ao ver aquilo. Larissa também não. O cachorro apenas farejou o chão, fez uma breve volta pelo jardim, e depois se deitou perto da cadeira de balanço, como se dissesse, tudo certo agora. A adaptação à nova rotina foi mais suave do que se esperava. Larissa se dividia entre os cuidados com Zuleide e o acompanhamento das atividades voluntárias na cidade. Começou a dar aulas de primeiros socorros no centro comunitário e, incentivada por Zuleide, reabriu o processo de inscrição para o vestibular. O formulário ainda estava em cima da escrivaninha, preenchido, esperando apenas ser enviado. Zuleide se ocupava com tarefas simples, regar as plantas, organizar fotografias antigas, ouvir rádio no fim da tarde. Mas havia um novo hábito em sua rotina, sentar-se na varanda com Caramelo, olhar o movimento da rua, e conversar com ele. Não como quem fala com um animal, mas como quem confidência a um velho amigo. Sabe, menino, e às vezes me foge o nome das coisas. Outro dia, esqueci como se chamava a flor do quintal. Mas nunca esqueço o seu nome. Caramelo. Nem o seu cheiro, nem seu olhar. Você me âncora, sabia? Caramelo não respondia, mas parecia entender. Em muitas dessas tardes, deitava-se com o focinho sobre os pés dela, olhos semicerrados, calmo, presente. A cidade, no entanto, enfrentava um novo desafio.
Após a onda de solidariedade inicial, as doações ao hospital começaram a diminuir. A atenção da mídia foi se voltando para outras histórias. E embora o hospital estivesse em melhor situação do que antes, o risco de cortes e mudanças estruturais ressurgia. Henrique, o diretor, foi à casa de Zuleide numa tarde quente de sexta-feira. Levou relatórios, números e um semblante pesado. Dona Zuleide, a senhora se tornou uma espécie de voz do povo aqui. Sei que estou extrapolando, mas preciso pedir sua ajuda de novo. Ela o escutou com atenção. Depois de um tempo, disse: o povo ajuda, Henrique. Mas só se a gente continuar mostrando que vale a pena cuidar. Vamos fazer diferente dessa vez. E assim surgiu a ideia de uma campanha permanente e amigo do hospital. Cartões de contribuição mensal, parceria com o comércio local, eventos culturais com renda revertida. E no centro de tudo, a imagem de Caramelo. Cartazes foram espalhados com o rosto dele, e a frase: ajude quem nunca abandona. Enquanto isso, Larissa acompanhava Zuleide nas consultas periódicas. O quadro clínico da idosa estava estável, mas o neurologista observava pequenos sinais de avanço no déficit de memória. Nada alarmante, mas indicativo de que os cuidados deveriam ser constantes. Zuleide recebia a informação com serenidade. Dizia apenas: enquanto eu tiver o Caramelo comigo, ainda tenho casa. Ainda tenho chão. Mas dentro de si, ela lutava com o medo da perda. Não de si mesma, mas de esquecer dele. O maior medo de Zuleide era acordar, um dia, e não reconhecer o olhar que a salvara. Essa angústia começou a se refletir nas madrugadas. Ela acordava assustada, suando, e sussurrava: ele tá aí? Larissa, que dormia no quarto ao lado, passou a deixar a porta entreaberta. E Caramelo, todas as noites, dormia encostado à cama da idosa, como se soubesse do que ela precisava. Foi durante uma dessas madrugadas que outra revelação veio à tona. Zuleide, num estado semiconsciente entre o sonho e a vigília, falou um nome que ninguém conhecia: Benício. Larissa, ouvindo do corredor, entrou no quarto e perguntou suavemente: quem é Benício, Dona Zuleide? A idosa demorou, como se puxasse a palavra de algum lugar distante. Meu irmão, e ele se foi quando eu era pequena. Nunca falei sobre isso. Nem para mim mesma. Nos dias seguintes, Larissa passou a investigar discretamente. Vasculhou antigos documentos da casa, conversou com vizinhos mais antigos, e encontrou um detalhe curioso em um dos cadernos antigos de Zuleide, uma anotação rabiscada que dizia: o Benício, de 1942, hospitalizado. Com a ajuda de um historiador local, chegaram a um arquivo de registros do antigo hospital. Lá, descobriram que Benício havia sido internado na infância com problemas respiratórios. Saiu recuperado, mas foi separado da família e adotado por outra, por decisão judicial da época, em função das dificuldades financeiras da mãe de Zuleide. Essa revelação mexeu profundamente com ela. Passou dias em silêncio. Até que, numa tarde, olhando Caramelo, disse: talvez ele esteja vivo por aí. Ou talvez não. Mas saber que ele existiu de verdade me dá paz. Larissa segurou sua mão. E Caramelo, como de costume, encostou o focinho em seu joelho. A memória era frágil, mas o vínculo era firme. E naquele pequeno quintal de uma cidade esquecida pelo tempo, uma senhora, uma jovem cuidadora e um cachorro de rua construíam algo mais forte do que lembranças, construíam amor. O mês de agosto chegou com seus ventos cortantes e aquele cheiro de poeira antiga que só o interior conhece. Nas calçadas, folhas secas dançavam ao som dos ventos, e nos varais, lençóis tremulavam como bandeiras. Era o prenúncio da mudança de estação, sem que ninguém soubesse, também de outras transformações profundas. A casa de Zuleide seguia em paz. O jardim florido começava a sofrer com o clima mais seco, mas a idosa fazia questão de regar as plantas todas as manhãs, mesmo que suas mãos tremessem um pouco mais a cada dia. Ao lado dela, Caramelo seguia como sempre, atento, protetor, paciente.
Larissa dividia seus dias entre o cursinho preparatório, os plantões voluntários no hospital e os cuidados com Zuleide, mas, mesmo com a rotina puxada, não abria mão do ritual do fim da tarde de sentar com as 2 xícaras de chá, uma para ela e outra para a idosa, enquanto Caramelo deitava sob a rede. Naquela semana, porém, um silêncio estranho se espalhou pela cidade. Primeiro, foi a paralisação do transporte intermunicipal. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Depois, a suspensão temporária de exames laboratoriais no hospital. Em seguida, a notícia que todos temiam: o governo estadual congelar o repasse de verbas para a saúde em várias cidades pequenas. O hospital entrou em estado de alerta. E, mais uma vez, os corredores ficaram tensos. Henrique, cada vez mais cansado, convocou uma reunião com os representantes da comunidade. Estavam todos presentes e a direção do hospital, Jussara, o Dr. Augusto, Larissa, representantes de bairro. Zuleide, mesmo fragilizada, fez questão de comparecer. Chegou apoiada em sua bengala, com Caramelo andando firme ao seu lado. O cão já era presença obrigatória em qualquer encontro importante. Vamos direto ao ponto, disse Henrique, sem rodeios. Se não conseguirmos um fundo de emergência, teremos que fechar pelo menos 2 alas. Geriatria e pediatria são as mais caras e as menos atendidas em termos de repasse. O choque foi imediato. Um burburinho tomou conta da sala. Fechar geriatria é condenar nossos velhinhos à negligência, disse Augusto, com os olhos vermelhos. E pediatria é a esperança, completou Larissa. Zuleide, quieta até então, levantou a mão. Talvez a gente precise lembrar por que esse hospital ainda está de pé, disse ela. Porque as pessoas acreditaram de novo. Não porque prometeram. Mas porque sentiram que valia a pena lutar. E o símbolo disso tudo está bem aqui do meu lado. Ela olhou para Caramelo. E todos olharam também. Como se, naquele instante, o cachorro de rua encarnasse algo maior do que ele mesmo. Vamos lembrar a cidade do que ela já fez. E do que ainda pode fazer, continuou Zuleide. Não com discurso. Mas com sentimento. A proposta nasceu ali, realizar um evento comunitário em praça pública. Um grande encontro chamado Caminhada da Esperança, com apresentações culturais, feira de alimentos, doações simbólicas e uma caminhada até o hospital. O objetivo, levantar fundos e reafirmar o compromisso coletivo com a saúde pública da cidade. A organização mobilizou todos. Igrejas cederam espaços, escolas prepararam apresentações, comerciantes locais doaram alimentos e brindes. O evento foi marcado para o domingo seguinte. Mas no meio da euforia, veio uma nova reviravolta. Na quinta-feira anterior ao evento, Zuleide acordou confusa, desorientada, sem reconhecer Larissa. Falava com frases desconexas, trocava o nome do cachorro por Obenício e perguntava se estava em casa ou no hospital. Larissa entrou em pânico. Tentou acalmá-la, levou-a imediatamente ao hospital. Augusto, após examiná-la, foi direto, ela teve uma queda acentuada no padrão cognitivo. Pode ser passageiro, mas precisamos observá-la. Zuleide foi internada. Caramelo, que nunca se acostumava a vê-la longe, ficou inquieto. Andava em círculos na recepção, deitava e levantava, olhava para as portas como se esperasse que ela aparecesse a qualquer momento. Larissa não saiu do lado dela. Você vai melhorar, sussurrava, segurando sua mão. Já vencemos tanto juntas. Você não vai parar agora. Mas o olhar de Zuleide era perdido. Apenas quando ouvia a respiração de Caramelo ao longe, seu semblante se suavizava. No sábado, véspera da caminhada, ela abriu os olhos e murmurou com mais clareza: ele ainda tá aí? Larissa assentiu, emocionada. Ele nunca saiu do seu lado, Dona Zuleide. Foi o suficiente para ela sorrir. E no domingo, a cidade se reuniu como nunca antes. Centenas de pessoas caminharam pelas ruas com camisetas amarelas, faixas de pano e cartazes improvisados.
Crianças cantavam músicas antigas, idosos levavam cadeiras de plástico e sentavam ao longo do percurso, aplaudindo a multidão. No centro da marcha, Larissa empurrava a cadeira de rodas de Zuleide, com Caramelo marchando ao lado, firme, com uma bandana azul no pescoço. O momento mais emocionante veio quando a multidão chegou em frente ao hospital. As portas foram abertas, e Henrique, com a voz embargada, agradeceu: "Nunca pensei que um cachorro de rua e uma senhora de alma gigante pudessem fazer o que políticos e verbas públicas não conseguiram." Os olhos se voltaram novamente para Zuleide. Ela, mesmo fraca, ergueu o braço e acenou. Depois se virou para Larissa: "Agora eles lembram. É isso que importa." A emoção tomou conta do local. Jussara chorava. Augusto também. Até Henrique, que sempre se dizia cético, enxugava discretamente uma lágrima. Nos dias seguintes, o evento virou notícia nacional. O hospital recebeu novas doações. Mas mais importante que o dinheiro foi a retomada do senso de pertencimento. A cidade inteira voltou a cuidar do hospital como parte de sua própria identidade. Zuleide permaneceu internada por mais alguns dias. Larissa continuou ao seu lado. E Caramelo, sempre Caramelo, dormia aos pés da cama, paciente, firme, fiel. E naquela pequena cidade, mesmo quando o silêncio se tornava pesado, havia sempre um cão deitado à porta, guardando, à sua maneira, a memória viva de tudo que não se podia esquecer. O mês de setembro chegou trazendo uma calmaria inesperada. A cidade de Zuleide, Larissa e Caramelo parecia, finalmente, se recuperar das tensões anteriores. O hospital havia sido reforçado com doações e novos recursos, e a campanha "O Amigo do Hospital" começava a mostrar resultados concretos. A população estava unida, e o espírito de solidariedade, que parecia ter se perdido ao longo dos anos, foi restaurado de maneira impactante. Zuleide, agora em casa, seguia com a recuperação. Sua saúde estava estável, mas ela sabia que o tempo estava em seu encalço, assim como os esquecimentos que a acompanhavam. Os pequenos lapsos se tornaram mais frequentes, e ela, em seus momentos de lucidez, se preocupava com o futuro. O maior medo de Zuleide não era a doença em si, mas a perda da conexão que ainda tinha com as pessoas ao seu redor, com sua própria história. Mas não era só Zuleide que lutava. Caramelo, que a vida toda viverá nas ruas, agora sentia as mudanças no seu mundo. O cachorro de rua que havia encontrado abrigo e carinho, já não andava mais sozinho. Era como se ele também carregasse, silenciosamente, a responsabilidade de proteger não apenas Zuleide, mas a casa que eles haviam criado juntos. Naqueles dias tranquilos de setembro, os três estavam em casa, no quintal. Zuleide e Larissa cuidavam das plantas, enquanto Caramelo, como de costume, patrulhava o jardim com sua postura vigilante. Era um cenário simples, mas cheio de uma paz que parecia, por fim, ter se instalado ali. O telefone tocou, interrompendo a tranquilidade. Larissa atendeu, e, ao ouvir a voz do outro lado, seu rosto se fechou um pouco. Era Henrique, o diretor do hospital. "Algo urgente", ele disse. "Larissa, precisamos de você aqui. Há uma emergência. Não é grave, mas não posso explicar tudo por telefone. Você poderia vir?" Larissa ficou pensativa por um instante, mas, como sempre, seu compromisso com o hospital falou mais alto. Avisou Zuleide que precisaria sair por algumas horas, e após um breve carinho em Caramelo, se despediu. O hospital estava mais agitado do que nunca. Henrique a aguardava na entrada, com um semblante de preocupação. "O que aconteceu?" perguntou Larissa. "Venha comigo. Vou te mostrar." Eles caminharam pelos corredores, que estavam mais movimentados do que o habitual. Uma vez na sala de atendimento, Henrique apontou para a cama de um paciente que estava cercado por vários médicos e enfermeiros. Era um homem idoso, visivelmente debilitado, mas o que mais chamava a atenção era o estado de seu rosto. Ele estava pálido, mas os olhos estavam cheios de desespero. "Ele está à procura de alguém, Larissa." Ele chamou o nome de Zuleide diversas vezes. Quando perguntamos, disse que conhecia ela da infância.
que ambos cresceram juntos, mas ele não a via há muitos anos. Diz que o nome dela é Zuleide e que ela sempre teve um cão ao seu lado. Estamos tentando entender o que está acontecendo. Larissa ficou parada por um momento, o coração batendo mais rápido. O nome era familiar, mas ela não conseguia associá-lo diretamente a alguém. Ao olhar para Henrique, ele sabia o que ela estava pensando. Você acha? E começou Larissa, sem saber como continuar. Não sei, Larissa. Mas preciso da sua ajuda para descobrir. O nome que ele diz, o jeito como ele fala dela, e ele tem a mesma aparência de alguém que já esteve em nossas vidas. Sem mais palavras, Larissa se aproximou da cama do homem. Ele, ao perceber sua presença, olhou-a com olhos incrédulos. Zuleide? É você, Zuleide? Perguntou ele, com a voz rouca e cheia de emoção. Larissa se agachou ao lado da cama e, com uma voz suave, respondeu: Não sou a Zuleide, mas posso ajudá-lo a encontrá-la. O homem, com as últimas forças, segurou sua mão. Eu sou Benício, e seu irmão, e estamos vivos, e nunca pude voltar. Larissa piscou, sem entender inicialmente o que ele queria dizer. Mas, ao ouvir o nome, a ficha caiu. Era ele. O irmão perdido de Zuleide, que ela havia mencionado no passado, mas que ninguém sabia ao certo o que acontecerá. A revelação foi como uma avalanche. O homem estava ali, à sua frente, em um estado frágil e com um semblante que denunciava anos de separação. Tudo começou a fazer sentido. Benício, que havia sido dado para adoção por questões familiares, agora reaparecia, após tantos anos, buscando a irmã. Larissa correu para contar a Zuleide. Ela estava em casa, em sua cadeira de balanço, olhando para o jardim. Quando Larissa chegou, sem conseguir esconder a emoção, disse: Dona Zuleide, você não vai acreditar no que aconteceu. Seu irmão, Benício, está no hospital. Ele está vivo. Está lá, à sua espera. Os olhos de Zuleide brilharam, mas sua expressão estava longe da surpresa. Era como se, em algum lugar profundo, ela já soubesse que aquilo era possível. Ela levantou-se lentamente, com o auxílio de Larissa, e com Caramelo sempre ao lado, ambos se dirigiram ao hospital. Chegaram àquela sala, onde Benício estava deitado, ainda muito fraco. Quando ele a viu, as lágrimas começaram a rolar em seus olhos. Zuleide, é você? Eu nunca te esqueci. Nunca. Zuleide se aproximou com a maior delicadeza, e tocou a mão de seu irmão. Benício, é você mesmo? Sussurrou ela, com uma voz embargada. E foi nesse momento, com Caramelo ao lado deles, que a conexão entre os dois foi restabelecida. Os anos de separação, a dor, as perdas, tudo parecia ser apagado por aquele simples toque de mãos. Caramelo, como se soubesse do significado daquele momento, deitou-se ao lado da cama, em um gesto de apoio silencioso. Benício, em seu estado debilitado, sorriu pela primeira vez em muito tempo. A irmã, com a ajuda de Larissa e do hospital, começou o processo de cuidar dele. As semanas seguintes foram de recuperação para ambos. E, no fundo, Zuleide sentia uma paz que jamais imaginara que experimentaria. Em meio a todas as dificuldades, Caramelo foi o elo que uniu as vidas, trazendo para eles uma felicidade inesperada. O cão que antes havia sido um mero espectador da vida, agora era o guardião de uma família que, embora ferida pelo tempo, estava finalmente reunida. E naquele pequeno hospital, onde a esperança era constantemente renovada, Zuleide e Benício, com a ajuda de Larissa e Caramelo, voltaram a acreditar naquilo que parecia impossível, no poder do reencontro, da cura e da memória compartilhada. O começo de outubro trouxe uma nova perspectiva para Zuleide, Benício e Larissa. O hospital estava mais calmo agora, mas a jornada emocional que todos haviam atravessado parecia longe de terminar. Zuleide, com o apoio de sua família recém-descoberta, se fortalecia. A amizade com Larissa se tornava cada vez mais profunda, como um laço que nunca poderia ser rompido. E Caramelo, e o fiel Caramelo, continuava sendo a força invisível que sustentava tudo aquilo. Nos dias seguintes à descoberta de Benício, os dois irmãos conversaram muito.
Suas memórias eram fragmentadas, mas juntos começaram a juntar as peças de um passado que, apesar da dor, havia sido repleto de momentos especiais. O vínculo entre eles parecia ter sido preservado, apesar dos anos de separação. Cada palavra de Benício fazia Zuleide sorrir e lembrar de tempos que ela pensava ter perdido para sempre. A recuperação de Benício era um processo lento, mas ele estava determinado. Zuleide, por sua vez, estava mais feliz do que nos últimos meses. Caramelo, como sempre, estava ali, vigilante e protetor, deitando ao lado da cama de Benício como se fosse seu guardião também. A presença de Benício trouxe uma nova energia para a casa. Ele e Zuleide passavam tardes relembrando a infância, contando histórias e rindo das dificuldades que enfrentaram. No hospital, os médicos estavam impressionados com a força e a coragem de ambos. A notícia do reencontro foi espalhada rapidamente pela cidade, e as pessoas começaram a visitá-los, levando flores, cartas e palavras de carinho. Larissa, com seu trabalho incansável, também se tornava uma figura-chave nesse momento. Ela coordenava as visitas, mantinha todos informados sobre a recuperação de Benício e ajudava Zuleide a adaptar sua rotina para que o irmão também se sentisse confortável. Caramelo, por sua vez, passou a receber mais atenção do que jamais imaginara. A cidade inteira sabia do papel fundamental que ele desempenhara, não apenas como um cão de rua, mas como elo entre Zuleide, Larissa e a comunidade. Cada criança que passava pela rua se aproximava dele com carinho, e ele, com sua natureza tranquila, recebia o afeto com a serenidade que apenas um ser de alma pura poderia ter. Enquanto isso, Zuleide e Benício começavam a fazer planos para o futuro. Eles sonhavam juntos com a possibilidade de criar algo mais permanente para o hospital, talvez uma fundação para ajudar os mais necessitados, algo que pudesse continuar o trabalho que a cidade havia começado na campanha de arrecadação. Esse projeto, que era uma mera ideia em seus corações, logo se tornaria o centro de suas energias. Com o apoio da comunidade, a Fundação O Caminho da Esperança foi criada. Era um projeto dedicado a arrecadar fundos para o hospital, com a missão de garantir que a cidade tivesse um atendimento médico de qualidade, independentemente das dificuldades financeiras que o sistema público enfrentava. O lançamento da fundação foi um evento significativo. Larissa estava presente, assim como muitos outros que haviam lutado para manter o hospital de pé. Caramelo, claro, estava ao lado de Zuleide, como sempre, marcando presença como o verdadeiro herói da história. Foi nesse evento, onde todos estavam reunidos na praça, que algo marcante aconteceu. Zuleide, agora com um semblante mais sereno, subiu ao palco, com a mão de Benício entrelaçada à sua. O microfone estava em suas mãos, mas suas palavras estavam carregadas de emoção. Não esperava viver para ver um dia como hoje. E não estou falando apenas do nosso reencontro, mas de tudo o que esta cidade foi capaz de construir. Fomos testados, e muitas vezes parecia que tudo estava perdido. Mas, no final, o que realmente importa não são os obstáculos que enfrentamos, mas o amor e a coragem com os quais escolhemos viver nossa jornada. E, se algo me ensina a vida, é que nunca é tarde para começar a lutar por aquilo que acreditamos. O público aplaudiu com entusiasmo, e Caramelo, que estava ao lado dela no palco, levantou-se de uma maneira que fez todos rirem. Ele parecia entender a importância do momento, como se fosse parte essencial daquela vitória. A fundação começou a operar com sucesso. As primeiras doações foram pequenas, mas o impacto era grande. O mais importante, no entanto, era que a cidade se unira em torno de algo maior que todos. As dificuldades continuaram, mas agora elas eram enfrentadas com um novo espírito de coletividade. Zuleide, mesmo com seus lapsos de memória, continuava a ser uma presença forte. Ela e Benício estavam reconstruindo suas vidas e, ao mesmo tempo, ajudando a construir um futuro melhor para aqueles ao seu redor. Eles sabiam que o tempo era algo incerto, mas estavam determinados a fazer cada momento contar. Caramelo, com seu jeito simples e fiel, se tornou o símbolo do que era possível quando se escolhia ser bondoso, persistente e leal. Ele era o protetor de Zuleide, o amigo de Benício, e, de alguma forma, o coração pulsante daquela história que tocava as pessoas.
Ele ensinava a todos ao seu redor, sem precisar de palavras, que o amor e a amizade podem surgir de qualquer lugar, até mesmo de um cão de rua que não tinha nada, mas que, por ser quem era, tinha tudo para dar. O hospital, por sua vez, se recuperou. Mais médicos foram contratados, novos equipamentos chegaram, e a comunidade se tornou mais próxima do que nunca. O sucesso de tudo isso, no fundo, vinha do encontro de Zuleide e Benício, da transformação que o amor e a solidariedade podem causar nas vidas das pessoas. Os meses passaram, e a cidade continuou a crescer em união. Zuleide e Benício estavam em paz, sabendo que o legado que criaram, com Caramelo ao seu lado, continuaria por muito tempo. E assim, a história de um cachorro de rua, uma idosa e seu irmão perdido tornou-se um símbolo eterno de resiliência, amor e a força que existe quando a comunidade se une em nome da esperança. O vento suave de novembro trouxe consigo um misto de esperança e reflexão. Os meses seguintes ao reencontro de Zuleide com seu irmão Benício estavam sendo profundamente transformadores para todos os envolvidos. A cidade parecia mais unida, as paredes do hospital estavam mais cheias de risos e os corredores agora ecoavam não apenas com o som de máquinas e monitores, mas com histórias de superação, de reencontros, de solidariedade. Zuleide, mesmo com seus altos e baixos de memória, se mostrava firme em sua missão. Ela se tornará o pilar da Fundação O Caminho da Esperança, uma figura central no movimento de revitalização do hospital. Sua força inspirava a todos ao seu redor, e sua determinação parecia inesgotável. Benício, que aos poucos recuperava sua saúde, agora ajudava a irmã nas tarefas que mais exigiam concentração, como a coordenação de eventos e o contato com possíveis doadores. Ele, que por tantos anos viverá com a dor da perda, agora se sentia completo, como se finalmente estivesse em casa. Entretanto, havia algo ainda mais profundo que os dois precisavam enfrentar. Zuleide, com seus lapsos de memória cada vez mais frequentes, sabia que seu tempo era limitado. Embora estivesse cada vez mais tranquila com a presença de Benício e Caramelo, não conseguia deixar de se preocupar com o que aconteceria quando ela já não estivesse mais ali. Ela nunca havia falado disso, mas suas mãos tremiam sempre que o assunto surgia. Benício, por sua vez, sentia uma dor silenciosa ao ver sua irmã lutar contra os efeitos do tempo. Ele já havia perdido tanto e, agora, não queria perder mais. No entanto, sabia que seu papel na vida dela era fundamental. E Caramelo. O leal Caramelo, como sempre, estava lá, a cada passo, a cada suspiro, observando com seus olhos atentos. Ele sabia que o tempo, esse conceito tão cruel, estava se aproximando. Foi em uma tarde particularmente calma que Zuleide, sentada em seu jardim, olhou para Caramelo e disse, quase como um sussurro, você já percebeu, meu amigo, que o tempo parece passar tão rápido, mas, ao mesmo tempo, parece parar quando estamos com as pessoas que amamos? Caramelo, como sempre, ficou deitado a seus pés, com a cabeça descansando no chão. Sua presença silenciosa era mais reconfortante do que qualquer palavra. Ele não precisava responder, pois seu olhar dizia tudo. Zuleide sabia que ele compreendia, de alguma maneira. Benício estava na cozinha preparando um chá, e quando se aproximou de Zuleide, ouviu o que ela dizia. Ele sentou-se ao seu lado e, com um olhar sério, falou, você sempre teve essa sabedoria, Zuleide. Sempre soube como encarar as dificuldades com calma. Mas eu preciso que você me prometa algo. Ela olhou para ele, seus olhos suaves, mas penetrantes. O quê? Perguntou ela, em uma voz tranquila, que contrastava com a inquietação que sentia por dentro. Não se preocupe com o futuro, irmã. Vamos enfrentar tudo juntos. Eu estou aqui para ficar. E, mais importante, você tem Caramelo. Não sei o que seria de nós sem ele. Zuleide sorriu, tocando a cabeça de Caramelo com ternura. Eu sei, Benício. Ele tem sido o maior presente da minha vida. E sei que, quando o tempo passar, ele estará ao meu lado, como sempre esteve. Ele e você. Benício olhou para o cachorro, que agora levantava a cabeça e balançava o rabo, como se sentisse a importância do momento. Era impossível não perceber a conexão entre eles.
Caramelo era mais do que um simples animal, ele era uma ponte entre o passado e o presente, uma constante que os ligava àquilo que realmente importava, o amor. Enquanto isso, o hospital continuava sua jornada de recuperação. Novos pacientes chegavam, mas a energia era diferente agora. Havia algo palpável no ar, uma sensação de gratidão e apoio. A campanha O Amigo do Hospital se expandira, e agora a cidade inteira estava envolvida de alguma forma. As pessoas faziam suas doações, organizavam eventos de arrecadação e ajudavam nas mais diversas funções. Mas, em meio a toda essa alegria, houve um dia em particular, que marcou um ponto de virada importante para Zuleide. Ela estava sozinha em seu quarto, olhando as fotos antigas de sua infância, quando o rosto de sua mãe apareceu diante dela. A lembrança fez sentir um aperto no coração, uma saudade imensa que não podia ser explicada em palavras. Ali, sentada em silêncio, Zuleide sentiu um calor tomar conta de seu corpo. Era como se algo a estivesse envolvendo, algo tão grande e forte que ela teve que se segurar para não desabar. Ela sentiu, mais do que nunca, que havia chegado a hora de entregar a liderança da fundação para Benício. Ele estava mais forte agora, mais capaz. E, acima de tudo, Zuleide sabia que ele estava pronto para levar a missão adiante. No entanto, ela também sabia que a verdadeira missão de sua vida não havia sido completada ainda. O que ela precisava agora era garantir que, quando a vida a chamasse para o próximo capítulo, o legado de amor, bondade e cura fosse preservado, principalmente por meio de Caramelo. Ela confiava nele como nunca antes. E sabia que ele, com sua lealdade inabalável, continuaria sendo a alma de tudo o que ela havia construído. Quando Benício entrou no quarto e viu sua irmã com os olhos marejados, ele não hesitou. Sentou-se ao lado dela e, com um olhar sereno, disse: Zuleide, você fez algo grandioso aqui. E eu vou continuar o que começamos. Com você, com Caramelo, vamos seguir em frente. E naquele momento, Zuleide sentiu uma paz que não sabia que ainda poderia experimentar. Ela sabia que seu trabalho estava longe de acabar, mas estava segura de que, com a ajuda de Benício, de Caramelo e de toda a cidade, o futuro seria luminoso. Ela já não temia tanto o que estava por vir, porque a certeza de que havia vivido uma vida cheia de amor e de significado a fazia acreditar que a jornada não tinha fim. Ela poderia descansar tranquila, sabendo que a semente que plantara continuaria a crescer. Caramelo, em seu silêncio habitual, deitou-se ao lado deles. E ali, naquele pequeno quarto, com o céu alaranjado de fim de tarde iluminando os rostos serenos de Zuleide e Benício, os três sabiam que estavam prontos para o próximo passo, qualquer que fosse ele. O verão chegou mais cedo naquele ano, trazendo com ele um calor suave e uma luz dourada que parecia abraçar a cidade. O hospital, agora revitalizado e em pleno funcionamento, continuava a ser um símbolo de esperança e solidariedade. A Fundação O Caminho da Esperança se consolidava como um centro de apoio, proporcionando atendimento de qualidade àqueles que mais precisavam. A energia em torno daquele lugar, antes tão carregada de incerteza, agora estava cheia de vida e gratidão. Zuleide, embora com as limitações de sua memória, encontrava conforto no amor que a cercava. Ela havia, finalmente, aceitado sua fragilidade e compreendido que, embora o tempo fosse algo incontrolável, a maneira como vivemos é que define seu valor. Ela passava seus dias ao lado de Benício, com Caramelo sempre perto, guardando a casa e a paz de sua família. A fundação se tornará mais do que uma simples instituição de caridade, ela se tornará um reflexo do amor que Zuleide e Benício cultivaram ao longo de suas vidas. O vínculo que compartilhavam, assim como a ligação com Caramelo, tornaram-se uma força poderosa. A cidade, agora mais unida, via o que era possível quando as pessoas se colocavam a serviço do próximo, quando o cuidado e a bondade se tornavam os pilares de uma sociedade. Em uma tarde especialmente tranquila, Zuleide se encontrou no jardim de sua casa, com Caramelo deitado a seus pés. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons quentes de laranja e vermelho. Benício estava no hospital, ajudando na organização de um evento beneficente, e ela estava ali, sozinha com seus pensamentos. Porém, ela não se sentia solitária. Sentia-se em paz. Sabia que, naquele momento, sua vida, embora breve, havia sido completa.
Caramelo levantou a cabeça e olhou para ela, seus olhos suaves e cheios de compreensão. Zuleide sorriu, tocando sua cabeça com carinho. Você sempre soube, não é? Ela murmurou, como se o cachorro fosse capaz de entender todas as suas palavras. Eu te vejo, meu amigo. E eu sei que você nunca me deixou, nem um só dia. Caramelo, com seu olhar silencioso, permaneceu ao lado dela, oferecendo-lhe o conforto de sua presença constante. O mundo poderia mudar, mas a lealdade de Caramelo era imutável. Ele sabia que sua missão ali não havia terminado. Ele sempre foi mais do que um simples cão de rua, mais do que um animal de estimação. Ele era o elo entre todos os corações que se tocavam, o símbolo de que o amor não tem barreiras, não importa o quão pequena ou grande a jornada seja. Enquanto Zuleide acariciava o cachorro, ela sentiu uma leveza em seu peito, como se as preocupações que antes a consumiam agora fossem dissipadas pela brisa suave que passava por sua janela aberta. Ela olhou para o céu, com gratidão nos olhos. Eu estou em paz, Caramelo, ela disse, a voz cheia de emoção. Eu encontrei tudo o que sempre precisei. E eu sei que, mesmo quando não estiver mais aqui, você continuará a cuidar de todos. De Benício, da Fundação, de todos. Você tem esse dom de fazer as pessoas se sentirem amadas. Naquele instante, algo mágico aconteceu. O cachorro levantou-se e deu um passo para o lado, permitindo que Zuleide se levantasse. Ela olhou para ele e, com um sorriso suave, seguiu-o até o portão da casa. Ao fundo, o som da cidade, agora cheia de vida e alegria, a fazia sentir que, de algum modo, ela havia cumprido seu propósito. Dentro do hospital, Benício se aproximava de seu escritório, sentindo-se realizado. O evento beneficente havia sido um sucesso absoluto, e a fundação estava agora com um fluxo constante de doações, o que garantiria sua continuidade. No entanto, ele não conseguia deixar de pensar na irmã, em como ela havia se transformado diante de seus olhos. A força de Zuleide não era apenas física, mas espiritual, e sua capacidade de transformar dor em amor era algo que ele jamais esqueceria. De volta ao jardim, Zuleide sentou-se sob a árvore onde sempre conversava com Caramelo. Ele deitou-se ao seu lado, apoiando a cabeça em seu colo. Era como se o tempo tivesse parado, como se ela estivesse vivendo no auge da sua vida, em paz consigo mesma, com seu irmão e com todos ao seu redor. Benício chegou em casa naquela noite, trazendo consigo um sorriso no rosto. A cidade estava respirando um ar de renovação, e a fundação estava agora mais forte do que nunca. Ele encontrou Zuleide no jardim, e seus olhos se encontraram com os dela. Não foi necessário falar nada. A troca de olhares entre os dois irmãos dizia tudo. Eles haviam passado por momentos difíceis, mas juntos, agora, estavam criando algo maior do que jamais poderiam imaginar. Caramelo levantou a cabeça, como se sentisse o amor e a gratidão que envolviam aquele momento. Ele olhou para Zuleide e Benício, e então se deitou novamente, satisfeito com o lugar que ocupará nas suas vidas. A noite caía lentamente sobre a cidade. As estrelas começaram a brilhar, e o céu estava limpo e sereno. Zuleide, com um sorriso tranquilo, olhou para Benício e, com uma voz suave, disse, sabe, Benício, eu só queria que você soubesse, e tudo o que fizemos aqui, tudo o que construímos, foi possível porque nunca desistimos de acreditar no amor. Em nós mesmos, no outro e, claro, em Caramelo. Ele sempre esteve conosco, como a chave para tudo isso. Benício, com o coração cheio de gratidão, assentiu. E ali, sob a luz suave da lua, com Caramelo ao seu lado, os dois sabiam que o amor que haviam compartilhado transcenderia o tempo. A jornada deles, marcada por reviravoltas, desafios e superações, havia sido um reflexo da verdadeira essência humana e a capacidade de curar, de se apoiar mutuamente e, principalmente, de seguir em frente, juntos. A vida seguia, e com ela, a certeza de que a bondade e o amor, mesmo nas formas mais simples, podem mudar tudo. E assim, o hospital, a cidade e a fundação continuaram a prosperar, alimentados pela força imbatível da amizade, da solidariedade e, claro, de um cachorro Caramelo, que sabia exatamente o que era necessário para manter tudo isso vivo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o saúde, curta e compartilhe.
Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.